Bom dia para vocês, tudo bem? Eu sou o professor Robson, responsável pela Trabalho Social com População em Situação de Rua, e esse vídeo é uma videoaula que serve para a apresentação do nosso plano de ensino. A gente vai seguir ao longo desse semestre especial, ok? E aí alguns avisos, né? Primeiro, eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de janeiro, porque semana que vem começa o semestre letivo. O problema é que eu tô de férias. Eu tô de férias até dia 16 de janeiro. Eu retomo as aulas a partir do dia 17. O que acontece é que como o calendário ele ficou um pouco avacalhado, a gente não conseguia agendar as férias tendo segurança de quando as aulas começariam ou não. Como eu tinha férias atrasadas, eu decidi pegar mais 2 semanas em fevereiro, para já deixar adiantado para no meio do ano eu ter mais espaço vago, né? Então até o dia 16 eu tô de férias, o que não significa que a disciplina não vá começar. Na verdade, a gente vai ter um conjunto de atividades que vão ser apresentadas agora nessa videoaula por meio do plano de ensino, certo? Então a gente começa explicando isso, que o objetivo dessa aula é apresentar o plano de ensino, é falar sobre as atividades que vocês vão estar realizando até a retomada das aulas, que seriam depois do dia 16, se eu não me engano é na semana do dia 23, acho que dia 23 é a nossa primeira aula, que vai ser síncrona, né? Vai ser digital, ok? Então vamos agora partir para o plano de ensino. Ó, eu imagino que vocês estão vendo o plano de ensino. Deixa eu ver se a minha imagem... Não tá. Agora vocês estão vendo. Eu imagino que agora estão vendo. Deixa eu voltar lá para ver. Estão vendo. Tá bom. Então, né? Interações culturais e humanísticas, trabalho social com população em situação de rua. Aqui estão os meus dados, Robson de Oliveira. Até que eu devia ter fechado essas coisas. Pronto, sem ninguém incomoda. Robson de Oliveira, meu telefone para contato, se vocês precisarem falar comigo no WhatsApp. Unidade didática. Aqui que a gente vai discutir então aqui nessa a definição do fenômeno e sua relação com o modo de produção capitalista e a questão social, o processo de urbanização e as ações higienistas no Brasil, a constituição do direito à moradia e a relação do processo de especulação imobiliária e financiarização do direito à moradia, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, redes de proteção social, políticas e serviços destinados à população em situação de rua, o debate acerca do uso de substâncias psicoativas e os processos de patologização e criminalização, técnicas e estratégias para o atendimento à população em situação de rua, escuta qualificada, abordagem social e redução de danos. Programa. O trabalho social com a população em situação de rua e sua interface com o exercício profissional e formação profissional dos estudantes. Então, esses dois elementos, eles vão apresentar tanto quais vão ser as temáticas e discussões que a gente vai estar se lançando nessa assim como também, fundamentalmente, a gente vai discutir o trabalho social com a população em situação de rua. Mas a gente não faz isso sem compreender os fundamentos em torno desse fenômeno. O Kika, tu pai tá dando aula. Quer vir aqui? Vem. Pronto, gente, essa aqui é a Kika. Oi, gente, tudo bem? Agora, deixa o pai dar aula. Então a gente vai discutir desde os fundamentos desse fenômeno, a maneira como esse fenômeno surge e se constitui no modo de produção, passando pelas diferentes crises relacionados ao próprio modo de produção, como por exemplo o crash imobiliário, a financiarização do direito à moradia, entre outros elementos. A gente vai falar sobre o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, também vamos falar sobre as redes de atendimento, de proteção por meio das políticas públicas e sociais, e por fim a gente vai discutir algumas das estratégias de abordagem, né? Então isso vai nos dar aí um chão, um solo, né? Mas a gente vai fazer tudo isso ao longo do semestre. Aí continuando aqui, objetivo geral: ofertar um espaço de qualificação e aprofundação de temas atinentes ao trabalho social com a população em situação de rua, voltado aos discentes do setor litoral, técnicos, servidores, representantes dos movimentos sociais e demais atores da sociedade civil. Objetivos específicos: qualificar o acolhimento voltado aos usuários nos serviços e iniciativas que se propõem ao atendimento a essa população, apresentar as características, perfil e realidade dessa população. Por que isso aqui está aparecendo? Pronto. Refletir sobre as concepções e práticas cotidianas na execução dos serviços, viabilizar a construção de referências e técnicas para a compreensão das contradições e limites vividos por essa população, refletir sobre o uso de substâncias psicoativas, possibilidades de tratamento, abordagem crítica de forma politizada sobre o tema, apresentar o direito à moradia, os processos de especulação imobiliária e financiarização do acesso à moradia no Brasil e caracterizar o fenômeno em situação de rua no litoral do Paraná. Então a gente vai ter esse conjunto de objetivos específicos, né? E uma das formas que vai nos permitir aproximar esse debate ou essa discussão do litoral do Paraná é o projeto de pesquisa que eu coordeno com algumas alunas de iniciação científica, que agora a gente está só com a Luana, mas antes a gente também tinha a Lailiene e a Ana. Provavelmente elas vão participar de uma aula com a gente. Quer voltar?
Não? Então deixa eu continuar aqui. Linhas de ação. Disponibilização de textos com as temáticas da ISHE. Deixa o pai da aula, abordando questões vinculadas à população em situação de rua. Encontros assíncronos na modalidade de tutoria com exposição dos conteúdos, disponibilizados com antecedência na rede de compartilhamento de vídeo no YouTube. Aulas presenciais com fomento ao debate sobre o conteúdo da aula, conjugando texto, exposição didática pelo professor e debate com a turma. Definição de disceitos referências. Aqui tá certo. Dentre as temáticas e aulas para exposição do conteúdo, vem. Manutenção de um grupo de WhatsApp com os disceitos, outro será disponibilizado material de leitura, vídeos e avisos gerais sobre a disciplina. Elaboração de texto argumentativo pelo disceito sobre o tema de sua escolha, a ser elaborado com orientação do professor. Atividades avaliativas. Texto dissertativo sobre o tema ser escolhido pelo discente e orientado pelo professor. Então, isso aqui vão ser as linhas de ação. A gente vai ter textos, nós vamos ter as discussões em sala de aula, nós vamos ter o grupo de WhatsApp para discussão, nós vamos ter espaço também para debate com sujeitos externos à universidade, e vocês vão elaborar um texto argumentativo sobre um tema ou algum dos temas dentro dessa temática que interessa a vocês, ok? Aqui nós temos os sistemas de avaliação do setor litoral, APL, AS, APS, AI. Caso vocês não conheçam, a gente pode discutir ele nas aulas, mas em síntese, a APL é a aprendizagem plena, a AS é a aprendizagem suficiente, a APS é a aprendizagem parcialmente suficiente e aí a aprendizagem insuficiente. E aí a gente entra especificamente no cronograma. Certo? Esse não é o cronograma detalhado, esse é o cronograma diferenciando aulas assíncronas, ou seja, as aulas gravadas, das aulas síncronas, as aulas que são ao vivo, mas por meio remoto, e as aulas presenciais, dentro da nossa disciplina, da nossa ISHE no caso. Então, no dia 2/2, nós temos um encontro assíncrono com atividades previstas nesse plano de ensino. No dia 9, a mesma coisa. No dia 16, a mesma coisa. Lembrando que dia 16 eu ainda estou de férias. Então essas primeiras 3 semanas vocês vão ter vídeos e material para ler e assistir a respeito do tema, para vocês já irem preparados para as aulas que nós começaremos a ter. No dia 23 eu já estou de volta, mas eu não posso dar aula presencial porque a aula presencial começa apenas em fevereiro, né? Então a gente vai ter um encontro síncrono, que vai ser sobre as atividades desenvolvidas no projeto de pesquisa sobre a população em situação de rua. Daí a gente vai chamar tanto a Ana Luísa Bruinge, nossa egressa, que atualmente é assistente social em Minas Gerais, quanto a Luana Portela, que continua no projeto de pesquisa, assim como também a Lailiane Cauane, que é a nossa graduanda também, ok? E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre os planos de trabalho individuais no âmbito da pesquisa e discutir um pouquinho sobre esse cenário no âmbito do litoral do Paraná. Então vai ser um encontro síncrono, esse não vai ser gravado, a gente vai se reunir por meio de uma equipe no Teams que vai ser criada, e daí a gente vai ter essa aula especificamente para isso. E aí no dia 2/3 nós temos o feriado de cinzas, quarta de cinzas aliás, e aí no dia 9/3 nós começamos a ter a aula presencial. Aí no dia 16/3 nós vamos chamar um evento de extensão junto com algum representante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, provavelmente o Lourival, que atua ali na região metropolitana de Curitiba, e com uma assistente social que eu conheço da época que eu trabalhava com população em situação de rua, que atua em Florianópolis. A gente vai ter aí um encontro, um debate para discutir um pouquinho sobre o cenário que a gente tem hoje para a população em situação de rua. Desse encontro ele também vai ser síncrono. E aí depois disso nós teremos aula presencial ao longo do semestre, ok? Aí aqui nós temos o quadro de horário das aulas presenciais e atividades em AD descritas. Então aqui está explicado cada coisa, ó. Por exemplo, no dia 2 de fevereiro, vocês vão ter que assistir o vídeo de apresentação da ISHE disponibilizado pelo professor no seguinte link. Então, na verdade, é esse vídeo que vocês estão assistindo agora. Eu vou disponibilizar o link aqui e aí vocês vão assistir o vídeo. Aí, depois de assistir o vídeo, vocês vão realizar uma apresentação com o nome de vocês, o curso, a fase que está cursando e qual o seu interesse dentro da temática da ISHE na caixa de comentários do YouTube, que eu vou deixar esse link no meu canal do YouTube. E aqui vocês vão assistir a primeira aula sobre abordagem social, população e situação de rua na perspectiva da humanização. É um curso bem bacana, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, esse é meu canal no YouTube. Durante o período da pandemia, eu criei o canal para disponibilizar as aulas que eu gravo e as aulas que são realizadas ao vivo com os alunos. As aulas ao vivo com os alunos, né, para preservar a identidade deles, eu deixo como vídeo oculto, aí só quem tem um link acessa. E essas aulas aqui são aulas expositivas, tá?
Então essa aula de apresentação da Isha vai estar aqui junto com as demais, ó, mas aqui são todas as aulas. E aí a gente vai ter algumas dessas aulas, por exemplo, essa aqui, ó, aula sobre população em situação de rua, a gente vai utilizar ela também para Isha, vocês vão assistir ela em algum momento, tá? Então o link do vídeo de apresentação da disciplina vai estar no meu canal, aqui, ok? Aí voltando aqui. Aí na segunda aula, né, vídeo gravado e editado pelo professor sobre o fenômeno da população em situação de rua, disponibilizado no YouTube, vocês vão assistir esse vídeo. Esse vídeo vai dar um panorama sobre o fenômeno da população em situação de rua para vocês. E vocês vão assistir também a segunda aula, que vai sobre abordagem social, população em situação de rua na perspectiva da humanização. Então vão ser esses outros dois vídeos, tá? Aí depois, vocês vão, no dia 16 de fevereiro, vídeo gravado e editado pelo professor sobre os aspectos socio-históricos do fenômeno da população em situação de rua, mais um vídeo gravado por mim. E aí o terceiro vídeo também sobre abordagem social, população em situação de rua na perspectiva da humanização. No dia 23 nós temos o nosso encontro síncrono, com a Ana Luísa Bruinge, a Laliane Cauane e a Luana Portela. E aí elas também vão apresentar o vídeo delas com o plano de trabalho delas, né? O plano de trabalho da Ana Luísa, as dimensões técnico-operativas, teórico-metodológicas e ético-políticas do trabalho do assistente social com a população em situação de rua. Da Laliane, a população em situação de rua no litoral do Paraná e sua interface com o direito. E da Luana, a definição acerca do fenômeno população em situação de rua na sociedade capitalista, aproximações com o litoral. A quarta aula, que é a última desse curso, a abordagem social, população em situação de rua na perspectiva da humanização. Então, assim, nosso primeiro mês vai ser basicamente isso, né, para que a gente possa começar em março, presencial, depois do feriado de cinzas. O que está no meu colo? Vocês conseguem ver aqui, cara? Não. Ai, não me morde, cacete. Enfim, é um negócio de dar aula pro bichinho. Tá, aula presencial. Apresentação. Então, na primeira aula, no dia 9/3, a gente vai ter a apresentação da turma. A gente vai conversar sobre dúvidas que vocês tenham, demais encaminhamentos. E a gente vai começar a discutir sobre os fundamentos acerca da população em situação de rua na sociedade capitalista. Aí depois a gente vai ter no dia 16 um encontro síncrono online sobre a população em situação de rua com um representante do movimento nacional e com um assistente social que trabalha com a população em situação de rua em Florianópolis. Depois a gente vai ter uma aula sobre o processo de urbanização e a higienização das cidades e a relação da população em situação de rua, né? E aí, como indicação de filme, vocês podem assistir Stamira. A gente também vai começar a fazer a leitura do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, ok? Eu vou disponibilizar o PDF aqui no plano de ensino. Na aula do dia 30/3, né, o tema vai ser o direito à moradia e sua relação com a população em situação de rua. Aí a gente vai ter como base esse artigo aqui, sobre população de rua e direito à moradia, uma análise a partir do programa Minha Casa Minha Vida. Depois a gente vai conversar sobre os processos de criminalização e patologização da população de rua. E aí a gente vai utilizar também o artigo O Assistente Social e os processos de criminalização e patologização da população em situação de rua. Na aula do dia 13, dia 13 de abril, né, políticas públicas e sociais destinadas à população em situação de rua. E aí a gente vai começar a fazer uma atividade, que é a elaboração junto à turma de uma cartografia sobre as políticas públicas e sociais e sua relação com a população em situação de rua. No dia 20/4 a gente vai ter uma aula sobre a pandemia da Covid-19 e seu impacto sobre a população em situação de rua. E a gente vai ter essa videoaula aqui, que também é do meu canal. Também no dia 27/4, o trabalho social com a população em situação de rua e a ética profissional. E no dia 4/5, o trabalho social com a população em situação de rua e a ética profissional. E a gente vai nessas duas aulas apresentar as diferentes técnicas que eu mencionei no início do vídeo, né? Aqui nós temos o livro da Carolina Maria de Jesus, o PDF completo. Aqui nós temos os dois artigos também, que estão como leitura. E aí, a partir daí, a gente vai discutindo para vocês elaborarem o texto de vocês, ok? Aqui a gente tem alguns materiais complementares. E essa é a nossa ISHE. O objetivo, ao final da ISHE, é que a gente tenha feito uma discussão acerca do tema, sobre abordagem social, o trabalho do assistente social com a população em situação de rua, mas não só o assistente social, diferentes técnicos, os diferentes profissionais que atuam com a população, compreender também o fenômeno em seus fundamentos, para além de qualquer tipo de fundamentação enviesada, que tende a responsabilizar ou a moralizar esses indivíduos. E aí, para isso, a gente tem que localizar o fenômeno dentro do modo de produção. E a gente também vai discutir um pouquinho sobre as diferentes experiências de trabalho com essa população, certo? E aí a gente vai compor essa cartografia como uma atividade, pensando as diferentes políticas e serviços. Na verdade, o que a gente vai fazer é uma proposta de política, pensando a região do litoral do Paraná, né, qual que seria o modelo ideal de políticas públicas e sociais destinadas a essa população.
E o trabalho final, então, é um texto que vocês vão escrever a respeito de algum tema dentro do que a gente discutiu na ISHE que interessa a vocês. Então, sucintamente, isso é a nossa ISHE, certo? A gente começa então agora no início de fevereiro, e aí vocês vão acompanhando nessas 3 ou 4 primeiras semanas, não, as 3 primeiras semanas, aliás, de maneira assíncrona, e depois a gente se encontra ao vivo quando as minhas férias acabarem, certo? Então é isso, pessoal. A Kika deseja a vocês um bom início de semestre. Vai ser um bom semestre, né, Kika? Diz pra eles que vai ser um bom semestre. É isso então. Um abraço e até breve.